Olá, estamos de volta com mais um podcast, Bate-Papo Dr. Flávio Oliva. E hoje nós vamos falar muito sobre saúde. E eu costumo falar que são 4 pilares básicos para a nossa saúde. Nós precisamos ter um sono reparador, nós precisamos ter uma ingesta hídrica adequada, nós precisamos ter uma alimentação equilibrada e precisamos de uma atividade física constante e consciente. Baseado nesses pilares, hoje eu trago 2 especialistas no assunto, a nutricionista Rafaela Cabral e o meu amigo personal trainer Licinho Carvalho. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Flávio, pelo convite. É sempre bom falar de alimentação, é sempre bom simplificar a alimentação, que hoje, né, a gente vê tanta teoria, tanta restrição, e é muito bom a gente poder abordar isso de uma forma tão simples, explicativa, para ver que isso é acessível a todo mundo. Isso mesmo. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui junto de vocês. E vamos debater aí esse tema aí que faz parte do nosso dia a dia. O assunto é muito gostoso, falar sobre saúde, falar sobre promoção de saúde, prevenção de doença, isso é muito bacana. E quando a gente vem falar sobre a nutrição, juntamente com a atividade física, com a prática da atividade física, é um link perfeito. Aí eu começo com a Rafaela. Rafaela, me fala um pouco, o que é a nutrição, quem é a Rafaela, como é que começou essa história da nutrição? A Rafaela é uma apaixonada por nutrição, né? Eu brinco já há alguns anos que eu vou me aposentar. É mentira, gente, eu não consigo. Eu sou apaixonada, tanto é que quando o Flávio fez o convite, eu falei, na hora, vou falar de nutrição, falar de alimentação, falar de esporte. Porque a nutrição me fez, né, me trouxe essa paixão pelo esporte. Trabalho com a nutrição esportiva também, emagrecimento, qualidade de vida. Mas o esporte foi assim, aquela área que me apaixonei mais ainda. Então, falar disso é gostoso, é prazeroso, é simples, tá no dia a dia, tá no meu dia a dia. Então, é um prazer, né? A Rafaela é isso, é a nutrição. Falar de um não tem como não falar do outro, tá ligado? Licinho, conta um pouco aí, Licinho. O Licinho é um personal, educador físico. Me fala um pouquinho da tua trajetória aí, Licinho. O Licinho também, como a Rafa diz, é um apaixonado pela musculação, né? Já trabalha há um tempo na área. Também sou triatleta amador, que é um esporte também que eu coloquei na minha vida. Então, vim de muitos anos de natação, desde criança, até chegar ao triatlon. Então, também é um tema que é muito legal de se falar, principalmente de musculação, que é uma área que eu tenho um bom domínio, trabalho até hoje. E vamos que vamos debater isso aí. É isso aí. Eu sempre falo assim, Rafaela, que a nutrição, ela evoluiu muito, os conceitos, a maneira de abordar. Antigamente se falava muito em dieta, hoje ninguém fala mais em dieta, hoje nós falamos em cardápio, em estilo de vida. Como é que tem sido hoje atuar na nutrição voltado para o emagrecimento, para a longevidade? Como é que tem sido essa parte e também a parte esportiva? Na verdade, assim, hoje nós temos muita informação chegando a toda hora. É muito bom, porque tornou acessível a todo mundo, mas também é um lado ruim, porque você quer sempre aquilo que o outro te mostra. E não é, na verdade, às vezes, a tua realidade. Então, é também aquilo de você dosar, né? Eu venho de um tempo mais ainda que quando eu comecei, as pessoas ainda falavam muito regime, né? Eu vou fazer um regime, e sempre na minha cabeça havia uma coisa forçada, uma coisa restritiva. Aí nós levamos para o lado da dieta, nós fazíamos dieta, e aí começou a ligar isso muito à saúde. Quando você falava de dieta, as pessoas achavam logo em uma doença. E hoje nós trazemos um cardápio que te remete à comida do dia a dia, é uma facilidade, é o que você tem em casa, te torna mais prazeroso você montar a tua alimentação do dia a dia, né? Então, a nutrição hoje visa o simples, é resgatar aquela tua alimentação lá da tua infância, onde você comia comida de verdade, é o prato de feijão com arroz, porque durante um tempo as pessoas ficaram com medo de comer o feijão com arroz. Quando você falava assim, eu vou na nutricionista, eu vou comer salada com peito de frango. Gente, não é isso, não. Eu adoro feijão, eu como. Então, as pessoas sempre achavam isso. A restrição, aquela dieta muito imediatista para ter aquele resultado rápido. E a gente sempre pensa assim,
Eu sempre falo que quando você vai no consultório e você busca mudar a alimentação, a estética ela é consequência, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Quando você muda teu cardápio, você faz atividade física, porque não tem como falar de alimentação sem falar em atividade física. Ali os dois estão ligados. Quando você corrige a sua alimentação, você melhora o seu corpo como um todo, você melhora a parte inflamatória, você está repondo aquelas vitaminas, aqueles aminoácidos, aqueles minerais que estão baixos, e aí o metabolismo acontece, aí você tem mais disposição, melhora a cognição, melhora o humor, isso. e quando você associa isso à atividade física, aí a mágica acontece. Exatamente. A gente consegue ver isso, né? Você deve ver isso no teu consultório, a melhora dos exames laboratoriais, como é que é, né? Os hormônios que estavam baixos começam a melhorar. A gente sempre pensa aí, a mulher, eu não tenho testosterona. Você está fazendo musculação? Porque o músculo, ele ajuda, né, a produção de testosterona. Estimula, né? Ele estimula. E aí você não está fazendo nada e quer que o corpo faça o quê também? Tem que fazer a tua parte. Na verdade, as pessoas hoje, elas querem o imediatismo e, na maioria das vezes, querem um atalho para as coisas acontecerem, seja para emagrecer, seja para melhorar a parte estética, a parte física. E assim como a nutrição evoluiu muito, vamos já falar das novidades, a parte da atividade física também evoluiu muito, né, Licinho? Porque quando a gente pensava em professor de educação física, a gente pensava apenas na escola, no professor lá da escola. E quando se falava em personal, não, personal é algo de luxo, não é acessível, e as coisas evoluíram. Hoje eu vejo o quanto é importante a presença do personal durante a atividade física, seja qual for o objetivo, se é hipertrofia, se é emagrecimento, se é qualidade de vida, mas é importante ter um profissional orientando e corrigindo aquele movimento para você ter o efeito mais rápido e correto. Me fala um pouco disso. Doutor, muitos paradigmas foram quebrados quando se fala em musculação, né? As pessoas tinham ideia que musculação só era para quem queria ficar forte. Eu vou para academia, eu vou pegar peso, né? Então, isso excluía um pouco o idoso, excluía um pouco o adolescente, porque eles tinham essa visão de que só ia para academia quem fosse ficar forte, né? E isso é um mito, né? Porque hoje você trabalha com adolescentes em processo de desenvolvimento, você trabalha com idosos na melhoria da qualidade de vida, resgatando as funcionalidades do idoso no dia a dia, de sair de um carro, de levantar de uma cadeira, de subir uma escada. E assim também o profissional também mudou muito, se qualificou muito para atender esse tipo de público, né? E quando a gente fala assim, personal é luxo, não. Hoje o personal está sendo uma necessidade para muita gente, né? Para uma preparação física, para um desporto, para um atleta, né? Não é somente pegar peso. Cada um tem um direcionamento específico para a sua patologia, para o seu treino. Então, assim, mudou muito e continua mudando. Há uma crescente muito grande nesse mercado de academias e personagens trainers. Você vê o número de academias que estão sendo inauguradas em Manaus e todas lotadas, né? Então, a nossa procura está sendo muito grande, como na área da nutrição esportiva também, que as pessoas têm muita dúvida e algo que atrapalha muito nossa profissão é a internet. As pessoas vão nos blogueiros, nas blogueiras e querem copiar aqueles planos alimentares, aqueles treinos que você vai olhar e falar, cara, não combina com você. Você é um treino específico, é totalmente diferente. Então, isso é muito interessante, porque para cada paciente, para cada cliente, para cada atleta, é um tratamento individualizado e personalizado. Não tem como copiar a receita de um para o outro. Primeiro que nós somos diferentes, cada um se adapta a um tipo de exercício, cada um tem uma rotina, cada um tem um tipo de... um perfil metabólico mesmo, então, e objetivos distintos. Então, você tem que personalizar, individualizar o tratamento. Isso é bem interessante porque antigamente a gente ouvia assim, criança não pode entrar em academia, criança não vai crescer se malhar. Então, existia essa... E hoje a gente vê adolescente, ele não está na academia para fazer hipertrofia, ele está ali para fazer um desenvolvimento do seu corpo. Me fala um pouco como é que é essa experiência com adolescente na academia, como é que isso é realizado hoje? É engraçado isso, porque o adolescente ele chega muito afoito, né? Ele acha que ele quer tudo, né? Ele vem da natação, ele vem do futebol, e a gente direciona isso para uma manutenção da massa muscular, um preventivo de lesões,
Porque ele é muito jovem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho da Rafa, de 14 anos. Para ele é assim, eu quero fazer tudo. E não é assim, a gente fica freando, né? Ele já está há uns 2 anos com então assim, a gente vê o que ele amadureceu relacionado à massa muscular, mas é muito novo. Então a gente não pode ter um treinamento para como eles acham que é, né? A gente vai educando, a gente vai disciplinando e os resultados vêm. Mas as pessoas são muito precoces, não é da noite para o dia. Sim. Né? E não é jogar a responsabilidade para o Licinho que é treinador, não. Existe um médico por trás avaliando, existe uma nutricionista para ter um plano alimentar coerente àquele perfil. Muitas das vezes existe um fisioterapeuta, porque tem ali um desvio postural, né? Fazer um alinhamento. Então, assim, é um grupo de profissionais, muitas das vezes, para um certo objetivo. É uma equipe muito profissional, Isso. como quase para tudo, você precisa direcionar e ter o apoio da outra especialidade, da outra profissão, para poder interagir. Rafaela, pegando esse gancho aqui do adolescente, da criança, hoje nós temos muitos adolescentes obesos. Então, é tanta criança obesa e tem uma série de fatores. Tem a parte comportamental, tem a parte da sua casa, mas eu acho que o mais impactante é os fast food hoje, a alimentação do ultraprocessado, e hoje em dia com facilidade de pegar um telefone, um aplicativo, você pede comida e as crianças já têm essa autonomia, ao mesmo tempo que é muito bom você dar autonomia para um filho de 14, 12 anos, ele começar a ser independente, ao mesmo tempo, quando você olha, ele está comendo o fast food. Como é que tem sido, assim como o senhor falou que tem tratamento específico para uma criança numa academia, como é que é abordar uma criança, ao mesmo tempo você tem que abordar a família como um todo, abordar a sua despensa, abordar o carrinho do supermercado para poder... e como é que tem sido tratar, eu não sei se você trata crianças, mas termina tendo que orientar, como é que é orientar e a preocupação com a obesidade infantil? Vamos lá, Flávio, eu não trabalho com criança, mas vamos lá, eu trabalho com atletas infantis e o meu primeiro trabalho é esse, é a educação da família, porque é a primeira coisa que os pais chegam lá, meu filho só come macarrão instantâneo, né, nuggets. E a primeira pergunta, quem compra? Quem leva isso para dentro de casa? Às vezes, é nosso cansaço do dia a dia, a gente acaba aderindo à alimentação rápida. Pede aí uma coisa, faz aí, pega aí um biscoitinho. Porque o cansaço, antigamente, na verdade, os pais não tinham uma carga de trabalho tão grande como é hoje. Sim. Então, é um choque, porque eu sou de uma geração onde os meninos e as meninas eram muito magros. Né? Nós brincávamos mais, nós tínhamos essa liberdade, até por conta de violência, tudo isso. Não tem como comparar, as crianças estão muito mais enclausuradas. Nós brincávamos na rua, nos condomínios, tinha aquelas brincadeiras de rua, e hoje não se vê mais, é um pouco na escola. Então, as crianças gastam menos energia e comem muito comidas industrializadas. Nós não tínhamos acesso a isso, só quando viajava, saía de Manaus. Sim. Eu brinco que refrigerante, a gente via nos aniversários em cima das mesas, era decoração da mesa de aniversário, porque não era uma coisa tão acessível. E hoje em dia, o que mais eu ouço é assim, meu filho não toma água, só toma refrigerante. Então, isso é comportamental da família. Da família. Mudar, e a colaboração tem que ser da família. Né? Não comprar. E com a criança, com o adolescente, a conscientização. Você tem que explicar. Proibir não adianta. É explicar qual é a necessidade dessa mudança, o que vai acontecer com ele, qual é a melhora. E, graças a Deus, eles já crescem com essa vaidade. Então, eles atendem, e é de pouquinho, nós vamos mudando a conversa. Essa cobrança um pouco dessa maturidade alimentar. Mas isso tem que começar em casa com os pais. Essa mudança tem que começar primeiro com a família. O exemplo tem que vir arrasta, né? Você eleva. Se você faz atividade física, tem muitos pais que falam, meu filho é sedentário. Você faz o quê? Nada. Então, você tem que dar o exemplo. Você bebe refrigerante? Bebe. Então, você tem que parar. Refrigerante, você tem que parar de beber para você cobrar, né, do seu filho. Então, você tem que ser o primeiro exemplo. Ele tem que olhar e você ser o espelho em casa. Comprar coisas boas, comer coisas boas e falar sobre isso. Né? Já que nós falamos sobre refrigerante, vou falar um pouco sobre o açúcar, falar um pouco sobre o carboidrato, tanto na musculação quanto na nutrição. E sim, é importante a ingesta de carboidrato para atividade física, no caso, para hipertrofia, é importante? Ou você tem que tirar o carboidrato da alimentação para fazer a parte de hipertrofia? Doutor, retirar carboidrato nunca vai ser a melhor opção, né?
O que você faz é fazer a ingestão dos carboidratos e quantidades corretas para o objetivo que você tem, né? Tanto para o emagrecimento como para o ganho de massa muscular. Então, essa ingestão tem que ser baseada no que você faz. Se você faz um trabalho de musculação, você tem uma ingestão calórica calculada para certa atividade. Se você faz um ciclismo de 2, 3 horas, é um outro cálculo calórico, né? Então, quando você tira carboidrato, você não tem energia para treinar, né? Você não tem uma resposta no treino, uma reposição energética pós-treino. Então, você faz a ingesta de carboidratos certos para tal atividade, não uma retirada. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque algumas pessoas são radicais e falam, não, eu não vou comer carboidrato porque eu não... Então, assim, o carboidrato não é o vilão, depende muito, né, Rafaela, da quantidade, da dose que você... Na verdade, a gente tem que analisar o perfil da pessoa, né? O que ele busca. Eu falo, quando você busca performance, esquece, tem que ter carboidrato. É combustível. Ah, eu quero emagrecer. Não se tira carboidrato. A gente adequa. Se você está estocando, é que você está comendo a mais. Aí a gente vem para aquela ideia de déficit calórico para perda de peso. Aí você enxuga. Mas vamos lá. Se eu não coloco carboidrato, o que você começa a ter hipoglicemia? Você começa a ficar mal-humorado. Você não tem energia para treinar. E o teu corpo vai buscar energia onde? No músculo. No músculo. E aí eu faço o efeito contrário. Aí eu começo a ter o quê? Né? Retenção de gordura e queima de massa muscular. E eu estou queimando o ouro do corpo. Então, a adequação do cardápio. Eu sempre falo assim, quando é que eu tenho que comer carboidrato? Quando eu vou gastar energia. Tu bota a gasolina no teu carro para deixar na garagem? Não. Você usa. Então, você tem que usar. E adequar a quantidade. Eu ia pegar agora essa deixa e falar um pouco do jejum intermitente. Quando que você deve fazer um jejum intermitente? Claro, depende do perfil do paciente, da indicação, mas assim, de uma maneira mais genérica. O jejum é importante? Vamos lá. O jejum, ele não é para todos, entendeu? Ele tem perfil para isso. Quando é que o jejum funciona de fato, tá? Para quem tem resistência insulínica é ótimo. Por quê? Porque ajuda a diminuir, se eu não dou alimento, o pâncreas não produz insulina, eu consigo, né, consumir aquela insulina ali circulante. Então, funciona muito bem para esse grupo de pessoas. Quando eu quero emagrecer, eu não posso fazer um treino muito forte, e aí eu faço um gasto energético legal, ok, mas quando eu vou visar performance, eu quero perder peso, posso fazer exercício em jejum? Pode fazer uma corrida, você pode fazer até um ciclismo dependendo da intensidade, entendeu? Pode fazer, mas eu não vejo vantagem em você fazer uma musculação em jejum. Eu costumo orientar para não fazer mais que 40 minutos de atividade aeróbica. De baixa a moderada ali é bacana. Para colocar. Isso. Aí eu vou jogar para o Licinho agora. Licinho, posso fazer atividade física em jejum? Quais esportes que eu posso pensar em fazer em jejum? Quais modalidades e por quanto tempo? Doutor, é como a doutora Rafaela colocou, né? Dependendo do esporte que você faz, da intensidade que você coloca, não é aconselhado, né? Se você é uma pessoa que treina 5 horas da manhã e está fazendo um jejum, eu não vou te aconselhar a malhar. Ir para musculação. Você vai estar perdendo massa muscular e você pode entrar num princípio hipoglicêmico severo, né? Então, eu aconselho fazer uma atividade de baixa intensidade, ali 30, 40 minutos e acabou. Alimentou, vem para musculação. Se você está potencializando ganho de massa muscular, treinamento em jejum, não funciona. Eu vou puxar isso aí para energia e eu posso assim gerar uma hipoglicemia. Vai ter rendimento para treinar? Nenhum. Se você fizer um exercício multiarticular, vou te colocar para fazer um agachamento, acabou a tua energia. E os demais exercícios você não vai fazer. Então, não é seguro. Eu não... Eu não aconselho. E eu geralmente costumo orientar, eu queria que comentasse um pouco, as pessoas às vezes vão para a academia, aquecem primeiro, fazem um aeróbico, começam com uma corrida, às vezes corre 15, 20, 30 minutos, para depois ir para a parte da musculação. Existe uma ordem correta? Eu começo com a hipertrofia para depois ir para a parte aeróbica ou não influencia? Doutor, isso é assim, se eu chegar na academia e fizer lá 30, 40 minutos de cardio e depois ir para um treinamento de musculação, que é um treinamento mais forte, eu posso colocar aquele cardio como aquecimento, né? E se eu tiver uma queima de glicogênio
antes do treinamento de força, eu posso cair meu rendimento no treinamento de força. Quando a gente potencializa emagrecimento, eu prefiro colocar esse cardio pós. Na verdade, tudo é individualizado. Depende do seu objetivo, depende do que você está querendo fazer, e aí você consegue colocar. Eu só perguntei porque as pessoas às vezes vão com esse pensamento fechado para a academia. Não, eu não posso malhar antes de... Primeiro eu tenho que correr. Então, às vezes, eles vão com esse pensamento muito fechado. Então, é bom a gente orientar que o ideal é você ter uma orientação de um personal, de um educador físico, para você ter o rendimento. Já que tu falaste de glicogênio, eu agora venho para a parte da nutrição. Rafaela, quando a gente vai fazer uma prova, uma maratona, um triatlo, provas longas, as pessoas têm a cultura, uma tradição de, na véspera, comer muita massa. Eu tenho que comer, vou para a pizzaria, vou comer massa, comer lasanha. É importante ou isso é mais um mito? Vamos lá. É importante comer carboidrato numa véspera de uma prova longa, mas o muito é dispensável. Por isso que existe esse treinamento também, Flávio. Eu sempre falo que existe um ciclo de treinamento para a prova, exatamente por isso. Você adapta o teu corpo ao treinamento, né? Aí vem a resposta adaptativa ao treino. Isso acontece também na alimentação e na suplementação. Isso também tem que ser treinado. Toda véspera de longão, você vai comer o carboidrato para você ir adequando a quantidade que teu corpo precisa, né? Vai que na véspera da prova, se você exagerar a quantidade, você vai fazer visita ao banheiro químico, porque vai dar vontade de ir ao banheiro. É uma experiência você muito vai legal. Correr, Banheiro exatamente. químico, Você vai correr pesado. Tá entendendo? Você vai ficar regurgitando aquilo. Tô com gases. Não é uma experiência legal. Pode ser que dê tudo certo, mas a grande maioria das vezes não. Então, tem que ser treinado, calculado, a tua tolerância a esse carboidrato, a tua necessidade. Né? Se eu precisasse da quantidade toda no início, não havia necessidade dessa ingestão durante. Por isso que durante as provas longas há essa ingestão de carboidrato, para você fracionar e não fazer aquele grande volume. Então, é interessante que isso seja treinado e essas doses, essas quantidades grandes, elas podem ser até prejudiciais, porque geralmente comemos o quê? Carboidratos simples. Sim. Aí você faz o pico de glicose. E eu falo que assim como ela sobe, ela desce rápido. E aí você tem a hipoglicemia mais rápida, você tem a queda da energia muito mais rápido. Então, há uma adequação. E é importante, assim como você pensa num ciclo para uma corrida, para um triatlo, para uma natação, para qualquer esporte, isso acontece também na alimentação e na suplementação. Véspera de prova, não pode suplementar o que você não está acostumado. Eu nunca tomei um gel com carboidrato na véspera da prova. Não, no dia da prova eu vou tomar. Não faça isso. Né? Você vai ter taquicardia, vai começar e acelerar a desidratação, tudo isso é adaptação disso. Isso acontece, o treinamento é para isso. Então, a alimentação também faz parte do treino. Então, você tem que descansar, tem que ter recuperação, tem que ter fisioterapia. E a alimentação é tão importante quanto qualquer parte do ciclo. Então, se você não se alimentar bem, você vai ter problemas. E aí eu vou puxar, já que nós estamos falando de provas longas, e o Dilson já falou de triatlo. Eu já conheço a Rafaela há muito tempo, e lá em 2010, 2011, nós fomos fazer um Ironman em Florianópolis. Naquela época não tinha nada, a gente ia um gel e mais nada, não existia alimentação específica para a prova. Eu até, falando com o Leandro, falei, acho que a gente era meio maluco de fazer essas provas sem nada. E como as coisas evoluíram, e o que tem hoje, Rafaela, de novidade, de coisas novas, e não tão novas, coisas que já existiam, mas que não eram tão exploradas, que não eram tão utilizadas. Como é que está sendo hoje a alimentação específica para provas de endurance, prova de longa distância? Eu brinco, né? Ele foi fazer o Ironman, eu fui torcer, gente. Mas, assim, eu brinco que naquela época vocês tinham uma bicicleta e um sonho, né? Porque conhecimento, nós não tínhamos muita coisa, né? De suplementação, nós não tínhamos coisas acessíveis. Gel era uma coisa assim que você tinha 2 marcas aqui e nem tinha tanta qualidade assim. E hoje evoluiu bastante. Né, evoluiu, você vê hoje, o gel de carboidrato não é só carboidrato, você já encontra aminoácidos, repositores hidroeletrolíticos, cafeína, com mais sódio, menos sódio. Então, você consegue adaptar isso
conforme o teu treino, a periodicidade do teu treino, treinos mais longos, qual momento eu vou usar a cafeína, qual momento que eu posso botar uma quantidade maior de sódio. Então, isso é bacana. E a suplementação num todo, repositores hidroeletrolíticos já com carboidrato, sem carboidrato. A gente tem repositores com TCM, triglicerídeo de cadeia média, que aumenta essa energia. Eu falo que para cá, para a nossa região, que é uma região quente, muito úmida, que nós perdemos mais líquido ainda, é bacana porque segura a água mais tempo na célula. Então, hoje nós temos várias coisas que a gente pode introduzir e adaptar. Eu não me dou bem com esse tipo de carboidrato, eu tenho uma alternativa. A palatinose não dá bem, isomaltolose, né? Eu tenho o próprio nitrato, que é uma revolução hoje do esporte de endurance. Eu falo que eu uso até no meu dia a dia também, é maravilhoso. Nós temos betalanina, né, como tamponamento. Tem vários outros tipos de suplemento. Hoje nós temos uma gama de suplementos que a gente já usa para melhorar a imunidade. Aí vem os fitoterápicos, nutracêuticos, que a gente também adequa a isso no dia a dia. O que eu posso usar, o que vai atrapalhar meu treino, o que não vai atrapalhar. Hoje nós temos bastante coisa no mercado para isso. Isso é importante, porque isso melhora muito, né, Licinho, a parte do preparo físico. Sim. Quando eu falo em relação à reposição, complementação, suplementação, quando você vai para a parte física propriamente dito, você tem uma evolução, uma qualidade melhor. Uma resposta mais rápida. Uma resposta mais rápida, uma recuperação melhor, porque é importante também, né, Rafaela, a parte do pós-treino. Quando você termina um treino, é importante você repor aquilo que você perdeu e complementar, suplementar outros ativos para poder funcionar. E sim, eu costumo falar que a nossa maior reserva não é a reserva financeira. A gente trabalha, o dinheiro é muito importante, mas eu falo assim que o melhor esporte que existe é aquele esporte que você tem prazer em fazer, que você vai para descontrair, que você interage, que você vai socializar. Mas eu costumo falar que o esporte, para dar qualidade de vida, longevidade, que vai dar para você autonomia na melhor idade, é a musculação. É isso mesmo? Me fala um pouquinho disso. Hoje a musculação tem um papel fundamental hoje na qualidade e na manutenção da qualidade de vida, né? Como eu falei há pouco, as pessoas tinham essa visão errada, né? E hoje a musculação, ela é para o emagrecimento, ela é para o idoso, ela é na prevenção de lesões, ela é na preparação física para atletas, então ela é o centro de tudo hoje, né? Hoje você encontra pessoas que estão fazendo endurance, triatlon e fala assim, eu não malho. Cara, se você não lesionou, porque ainda não foi a hora, mas as lesões vêm, não vêm assim rápido, mas vêm. E eu acredito que se tivesse aí um trabalho de musculação para esse tipo de atletas, até as respostas nas provas e nos treinos seriam melhores. No ganho de força, no ganho de performance, né, na explosão muscular. Então, hoje a musculação ela tem esse papel muito importante na vida das pessoas, né? Hoje, como eu falei, eu tenho um idoso de 90 anos. Cara, cheguei para atender, ele não conseguia levantar sozinho de uma cadeira. E aí você faz um trabalho ali de 2, 3 meses. Quando ele já consegue levantar só, é uma alegria que você não tem ideia. Então, assim, é uma pessoa de 90 anos que está tentando uma qualidade de vida já quase no final da vida. Imagina se tivesse feito um trabalho prévio, tivesse uma consciência mais precoce dessa... Que hoje nós temos isso. Hoje nós temos acesso à nutrição, acesso à educação física, ao personal, acesso ao fisioterapeuta. Então, você consegue conciliar com o trabalho e colocar a atividade física, a alimentação como, na verdade, um estilo de vida. E eu sempre friso, não leve atividades físicas como modinhas. Leve para a vida de vocês. Né? Porque a minha amiga treina, eu vou treinar. Porque hoje a corrida bomba em Manaus. Cara, escolha um esporte que vocês têm afinidade e se mantenham ativos. Não na modinha. Como já me procurou clientes e falou assim, Licinho, daqui a 15 dias eu tenho o aniversário da minha filha de 15 anos. Cara, as coisas não são imediatas. É uma construção, né? Às vezes é longo prazo, dependendo do aluno, do paciente que você pega. Não é da noite para o dia. E tem muita gente ainda que é muito estético, né? Então aí você vê a qualidade de vida e a atividade física, totalmente diferente.
Você pode estar esteticamente bem, mas você não dorme, você é mal-humorado, você... Então, eu acho que você tem que agregar isso. Eu tenho que me sentir bem antes do estético. O estético é uma consequência, não é de treino, mas é de alimentação, é de bem-estar. As pessoas têm que visar mais isso, sabe? A saúde ela vai muito além do bem-estar físico e mental. Na verdade, eu costumo falar que são vários pilares que nós temos que ter. Não adianta eu estar bem financeiramente se eu não estou falando com o filho, está brigado com o filho. Então, se você não está bem no conjugal, no emocional, no espiritual, no servir, no trabalho, se você não está fazendo cursos de aprimoramento, estudando, é um conjunto de coisas. Não é apenas estar bem de cabeça se você não está bem no trabalho. Então, e não é fácil, porque a nossa vida são picos e vales constantemente. Então, o mais importante é você conseguir essa conciliar. Isso é muito interessante, Flávio, até fazer uma colocação dos excessos. Quando você vira escravo do teu corpo, né? Eu tenho que estar na atividade física, eu tenho que correr, eu tenho que fazer musculação, eu tenho que comer. A alimentação deixa de ser prazeroso, vira uma ração, né? Não é mais alimentação. Você come para manter aquilo, o teu psicológico não está legal, você já mantém um corpo, mas não está feliz. Não está feliz. Então, que preço isso vale? Né? A vida ela tem que estar completa. Você tem que se olhar, se achar bonita com o que você tem. Né? O corpo... Teve aquela moda há um tempo atrás que a influência só comia ovo, todo mundo chegou no consultório comendo só ovo. Falei, minha querida, pare com isso. Até porque a realidade dela é outra. Né? Você vai explicar, você não vive disso. Né? Você trabalha, você tem filhos, a tua vida é diferente, entendeu? Então, adaptar a realidade da pessoa e a aceitação, isso é interessante. Você tem que fazer o melhor do seu corpo. Né? Esse é o melhor que eu posso ficar. O dela é dela, o meu é meu. Eu costumo falar isso, que você tem que dar a sua melhor versão. A melhor versão, exatamente. E a hora é agora, você precisa entender que o seu momento é esse para poder fazer, seja atividade física, seja a fisioterapia, seja assim, envolver em um projeto do trabalho ou social. Você tem que entender que é um processo e você tem que dar a sua melhor versão. Então você não pode colocar como uma dieta, como sendo algo assim, um sacrifício para realizar. Você precisa colocar aquilo como um hábito, uma rotina. Não pode colocar... E que seja agradável. Agradável. Não pode colocar a atividade física como uma obrigação. Se você conseguir conciliar tudo isso e você se sentir bem, eu acho que é o melhor dos cenários. Mas como nós falamos de modismo, a gente vê muitas as pessoas falando sobre disbiose. Disbiose. Então, hoje todo mundo tem disbiose. Então, na verdade, não é bem assim. Existem alguns sinais, sintomas e alguns exames que são realizados. Então, aquele paciente que está com muitas eructações, com muitos arrotos, está com refluxo, com azia, o abdômen distendido, com uma diarreia, ou com uma série de sintomas, você pode dar um diagnóstico de disbiose. E como é que tem sido hoje tratar a disbiose, Rafaela? Porque existe um termo do inglês que vem o intestino permeável. Então, o intestino que tinha que ser digamos assim, uma peneira para deixar passar apenas os micronutrientes, hoje está muito inflamado, com uma disbiose associada, e aí está passando de tudo, está muito pérvio. E isso leva a algumas doenças, intolerância à lactose, algumas doenças inflamatórias intestinais. É um processo complexo que, se nós não tratarmos o nosso intestino, o corpo não vai funcionar. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, você é aquilo que você come. E eu já mudei um pouquinho, eu já falo assim, você é aquilo que você absorve. Porque se o seu intestino não estiver bem, o seu corpo não vai estar bem. Como é que tem sido hoje a disbiose na rotina do nutricionista? Então, tratar a causa. E qual é a causa? A alimentação. E a alimentação, hoje quando você pensa, é alimentação industrial, alimentação industrializada. É muito pacotinho, é muita embalagem. Hoje a gente vê muito conservante, corante na nossa alimentação. Então não adianta, eu vou usar suplemento, eu vou usar probiótico, se a tua alimentação continua errada, né? Não é só tirar o glúten e a lactose, como as pessoas fazem. Eu já tirei o glúten, a lactose. E tem outros fatores inflamatórios no teu dia a dia. Você come fora de casa, tua alimentação é processada, muitos alimentos processados. Hoje você tem que conhecer o que você come.
né? Voltando para aquela ideia, comer comida de verdade. Hoje você pega uma pessoa que come comida de verdade, dificilmente ela está inflamada, né? Então, buscar alimentação. Ah, Rafael, eu não como em casa, eu como no trabalho. Então, busca comer a comida mais natural, né? Feijão com arroz, evitar as frituras, né? Alimentos processados, os embutidos, tratar a tua alimentação. Aí vamos virar aquilo, né? É moda tirar a lactose e o glúten. As pessoas inflamadas é necessidade, ele é um alimento inflamatório. Então, a gente tem que retirar. Ela tem que ser total por toda a vida? Depende. Tá? Depende de caso. Na verdade, aquele paciente ele tem que ser tratado de forma individual. Né? Em que grau está isso? Tem cibo? Não tem? Desbiose? Então, tem as ramificações que a gente tem que investigar também. Né? Tratar aquele intestino, aquela, né, que hoje a gente vai falar, o intestino é o segundo cérebro, realmente é. A sensibilidade está ali. Se você vê, a maioria das doenças vem decorrente disso, dessa contaminação do nosso intestino. E não adianta também dar um monte de probiótico se tu não trabalha ali o teu dia a dia. Né? Então, tratar aquele paciente individualmente, reconectar ele com a alimentação dele, né? Tratar a alimentação dele de uma forma mais séria. Atividade física é importante também, né, nisso. Né? Falar atividade física, sim, diminui a ansiedade, melhora. Todo mundo que faz atividade física acaba melhorando a atenção para a alimentação. Uma coisa puxa outra, é um gancho ali, né? Eu estou fazendo atividade física, eu quero ver um resultado, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou me esforçar mais. Então, um puxa o outro. Mas a desbiose, ela é individualizada, tem que ver qual é o caso e tratar aquilo de forma séria. Né? Às vezes você vê, a minha pele não está legal, o meu cabelo está caindo, eu não consigo ganhar massa muscular. E o teu problema está lá no intestino. Né? A alimentação junto com as vitaminas baixas. Pô, eu tomo vitamina, Rafael, eu faço exame, as vitaminas estão baixas. Lá na absorção não está legal, está contaminado. Então tem que tratar o intestino. E é uma das primeiras coisas que eu faço é a investigação disso. Hoje tem alguns exames que a gente pode ter, né, esse parâmetro, né, de saber como é que está teu intestino. E o clínico. Né? Sintomas, até a anamnese alimentar é importante por isso, que você conhece, né, o teu paciente pelo que ele come. Eu costumo falar que nós, falaste em conexão, de conectar, eu costumo falar assim, que nós estamos muito conectados ao trabalho, à rotina, ao automático, às vezes até às redes sociais, às telas, que eu costumo falar assim, você tem que se desconectar para reconectar com pessoas, com esporte, com atividade física, porque como é que funciona isso? Uma pessoa sai de casa, às vezes, de manhã cedo, leva uma bolsa, vai trabalhar e depois malha no final do dia, ou o contrário, sai de casa com uma bolsa, às vezes com uma marmita, uma bag, uma alimentação, malha, toma banho na academia e vai trabalhar. Como é que consegue fazer a conciliação para o aluno? Como é que você consegue motivá-lo a ter essa rotina e quais são os grandes desafios da atividade física dessa pessoa que não consegue se desconectar totalmente, que às vezes está malhando e está com o telefone aqui na mão. Então ele não consegue se concentrar, focar no exercício, porque, ok, você vai na academia, você conversa com as pessoas, você interage, isso é bom, mas às vezes você termina não conseguindo levar o treino na maneira, digamos assim, mais com benefício melhor. Doutor, eu acho que tudo é uma organização, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu me organizo muito à noite, né? Eu já sei como é que vai ser o meu dia, então eu me organizo muito à noite. E eu sempre digo para meus alunos, se organizem, né? As minhas aulas são todas agendadas, então eu já sei os horários que eu vou atender meus alunos. Mas eu tento passar para as pessoas a organização da alimentação, da hora de descansar, da hora do treino, né? Então, eu consigo ter uma percepção com o meu aluno de quando ele não está legal, de quando ele está bem para treinar. Tem alunos meus que chegam na academia e falam assim, vamos tomar um café? E aí a gente vai tomar um café, já treinei, né? Então, sai melhor. Às vezes nem precisou treinar, estava precisando conversar, desabafar. Então, a gente tem que ter essa percepção também, quando o aluno está bem, quando o aluno não está. Quando o aluno está bem, vamos lá, vamos treinar forte. Mas durante o treino, a gente vê que o aluno está bem e a gente tem uma estratégia para mudar aquilo ali.
Mas eu acho que a organização é tudo, né? Se organiza, que você consegue, né? Manter uma dieta durante a rotina de trabalho é muito difícil. Difícil. Mas aí, é o que eu digo, se prepare. Como é que vai ser meu dia amanhã? Pô, vai ser corrido. Leva uma fruta, leva um whey, né? Leva uma marmita, que às vezes realmente você não consegue parar para comer. Mas eu acho que se organizando, você consegue. Falando de whey, Rafaela, o whey substitui uma alimentação? Eu posso usar o whey para substituir? Eu posso usar o whey antes de uma refeição, com o sentido de me dar uma saciedade assim, maior para não comer tanto? E eu vejo... gosto de usar, Flávio, sóis não como substituto, como complemento. Como complemento. Complemento. Isso é legal, uma palavra que casa melhor. E assim, às vezes o paciente pergunta qual whey eu devo usar, porque tem 3 tipos de whey basicamente, não é isso? Fala um pouquinho, Rafaela, do Por whey. que eu usei a palavra complemento, né? Se você for fazer o cálculo, né, da ingesta alimentar da maioria das pessoas, você vai ficar assustado, ainda mais nós da região norte. O nortista, nós somos comedores de carboidrato. Um prato do amazonense é arroz, feijão, macarrão, farinha. Eu brinco que tem ali um pedaço de carne, de frango, de peixe, e não tem espaço para salada, acabou, né? Então, nós somos comedores de carboidrato. Você pode olhar pelo corpo do amazonense. Pernas finas, braços finos e um abdômen, né? Eu falo dilatado. Volumoso. Então, isso é comum na nossa região, porque nós somos comedores de carboidrato. Quando você começa a fazer o cálculo do que ele come, a meta de proteína não chega nem a 50%. Aí vem a necessidade de complementar, reajuste na alimentação, tentar introduzir, né? Você vai falar do começo do dia do nortista. Pão com manteiga e café com leite. Cadê a proteína, né? Eu tenho carboidrato e gordura. O leite é o pingadinho, não dá nem pra... Então, já não tenho. E aí, 2, 3 pães quando não coloca mais. E aí começa aquele conselho, né? Aumenta um pouco a proteína, em vez de 2, 3 pães, coloca um ovo ali dentro, sobrou um bife, coloca dentro do pão. Você tenta conciliar ali, né? Mas o whey eu uso como estratégia de complemento, né, para aumentar o valor proteico da alimentação. E para quem quer perder peso, é uma ajuda legal. Né? A proteína ela dá mais saciedade. Sim. Eu sempre uso aquela analogia você vai para o rodízio de pizza, você come 17, 18 fatias de pizza, você sai de lá satisfeito, né? Para não dizer cheio. Você vai para casa 2 horas depois, você está pensando em comer de novo a pizza. Você fala, pô, eu devia ter comido mais uma. Mas você vai para a churrascaria, você come carne no almoço, você chega ao jantar, às vezes não consegue comer. A proteína ela dá mais saciedade. Né? O carboidrato, por ser o açúcar, acaba dando aquele esvaziamento gástrico mais rápido. Então, você sente fome mais rápido. Então, a proteína é uma estratégia nutricional também para tirar fome, para quem quer perder peso. E com valor calórico baixo, dependendo do tipo de whey. Né? Nós temos, como você falou, 3 tipos de whey: hidrolisado, o concentrado, né? E o isolado. O que mais, assim, você ouve as pessoas usarem no dia a dia é o isolado. Nem todo mundo tem tolerância ao hidrolisado, a uma molécula mais pura. Então, algumas pessoas reclamam que, às vezes, tomando o hidrolisado, sentem um pouquinho de gases, tudo isso. O concentrado, ele tem um açúcar, a lactose, então acaba sendo mais calórico. A gente usa até para aquelas pessoas que têm necessidade de ganho de peso, precisam de um pouquinho mais de força, né? Não precisam de restrição, não tem intolerância, você pode usar o concentrado. Já o isolado é aquele de baixa caloria, baixo carboidrato. Sempre falo que o ideal é olhar daquele isolado, você olhar a quantidade de carboidrato, porque às vezes você olha ali, isolado eu posso tomar e tem uma quantidade de carboidrato superior. Né? Quando você fala de whey, o que você deve observar que é interessante? A proteína do soro do leite é o primeiro componente. Certo. Se não for o primeiro componente lá dos ingredientes, ele é mistura, né? Sai fora. Se fala lá isolado, você olha lá carboidrato como primeiro ingrediente, ele não é isolado, ele já é um concentrado. Né? Então, e dependendo da quantidade, né, de carboidrato ali, ele já não é mais nem concentrado, ele já é um hipercalórico. Que aí já é uma abordagem para aquelas pessoas que têm dificuldade de ganho de peso ou que têm um gasto energético, atletas que têm um gasto energético muito grande. Hoje o Liceu estava até falando disso, de um atleta que consome 30 mil calorias, não é isso? Dia. Então,
não tem, às vezes, como se abordar isso numa alimentação e você lança a mão de um hipercalórico. Então, isso é direcionado para tipos de pessoa. Qual é a necessidade daquela pessoa, daquele atleta, você direciona o whey. Mas para emagrecimento, saciedade e complementação do cardápio proteico, o isolado sempre acaba sendo a melhor pedida. Eu acho que o mais importante é isso, é você ter uma orientação de nutricionista, ter o hábito de ler o rótulo dos alimentos como um todo, porque as informações estão ali. Muitas vezes nós não lemos aquilo e vai comprando, às vezes, pelo mais bonito, ou então pelo preço, e às vezes você até mistura. Eu acho que não tem problema você misturar um whey com outro em refeições, mas desde que esteja bem indicado. E como nós estamos falando, Licinho, sobre as pessoas hoje, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ser emagrecido, as pessoas não querem emagrecer, as pessoas não querem passar pelo processo, não querem ter a mudança, e são muitos medicamentos que existem para o emagrecimento, mas nunca chegou nada tão bom quanto o momento que nós estamos vivendo hoje. Iniciou primeiro com a semaglutida, agora está com a tirzepatida, que já são 2 agonistas, e daqui a pouco vai vir com 3, então as pessoas estão emagrecendo, só que junto com a gordura, elas estão perdendo massa magra. É de 20% a 30% de perda de músculo quando você usa uma canetinha, uma medicação, que você emagrece rápido, porque as pessoas têm pressa e às vezes usam doses acima do normal. Ela que já tem um corpo com deficiência de nutrientes, ela não vai comer, então ela vai ter mais deficiência ainda, vai ficar sem energia, vai ficar fraco, vai perder músculo. Como é que tem sido hoje, Licinho? Todo mundo está usando as canetas do emagrecimento. Isso. Como é que tem sido hoje? As pessoas emagrecem muito rápido, porque antigamente nós utilizávamos o IMC. O padrão era o IMC. Você calculava a altura e o peso e você sabia um número, só que esse número, 2 pessoas com composição corpórea diferente, pode ter o mesmo IMC. Só que um para um paciente, digamos assim, trincado e o outro obeso. Hoje a gente faz a bioimpedância para poder ter a composição corporal do paciente como um todo. Como é que é trabalhar esses pacientes que vêm emagrecendo muito rápido e perdendo músculo? Porque construir músculo não é fácil. Não. Construir músculo é um processo. Como tem sido isso, Licinho? Doutor, hoje eu tenho enfrentado com alguns alunos uma queda de rendimento muito grande, né? É como se você estivesse recebendo aquele aluno naquele dia, né? Você já vem acompanhando esse aluno, vendo a evolução dele, eu vou tomar. Começa a tomar as canetas. E aí você vê a queda do rendimento dos treinamentos, né? A dificuldade de subir carga, a dificuldade de ganho de massa muscular, esse aluno emagrecendo muito e aluno bocejando na academia. Por quê? Essas canetas fazem um bloqueio, então você não alimenta para treinar. Sim. Você alimenta para emagrecer ou para se manter vivo, porque às vezes até a ingestão de água é muito baixa, né? E eu falo, cara, e agora? E aí você tenta adaptar um novo treinamento para essa galera que está tomando as canetas. Mas a gente enfrenta muito essa dificuldade hoje em dia no ganho de massa muscular, na progressão do treino desse aluno. A gente quer aumentar os estímulos e a gente não consegue. E aí vai a orientação nossa, da nutricionista, do médico, falar, cara, é isso mesmo? Porque emagrecer, você emagrece. Mas e depois? Os efeitos rebotes que pode haver, né? Então, é o que a gente já abordou, é o imediatismo. As pessoas não querem conduzir hoje e educar o corpo a esse processo de emagrecimento natural, que você vai manter por um longo prazo. As canetas, eu acho que elas são temporárias. Te emagrece da noite para o dia, mas e depois? Né? O mais difícil, eu vejo, assim, que é você manter o peso. Porque você perde o peso rápido. Só que, assim, se você não tiver... Primeiro que tem que ter indicação para usar esse medicamento. Isso, a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. É a dose. Quem vai dosar isso é o médico. Você tem que ter acompanhado. Tem que ter uma indicação para usar aquele medicamento. Porque a realidade hoje, Flávia, é essa. Elas não vieram para atrapalhar, elas vieram para agregar. Sim. As pessoas acham, entram no consultório e falam assim, tu é contra. Não, tá entendendo? Tem pacientes que a gente precisa mesmo, né? Você sabe que você precisa aqui. Você tem
compulsão alimentar, a gente consegue trabalhar isso. Só que a paciência da evolução. Não adianta doses altas daquele... eu preciso perder 20 quilos em um mês. Você não ganha 20 quilos em um mês. Quando corta uma perna, você vai perder na hora. Mas assim, você não ganha 20 quilos em um mês. Como é que você quer perder 20 quilos em um mês, entendeu? É a evolução, acompanhar a evolução do teu corpo. Junto com isso, adequar uma suplementação, porque é necessário. Sim, é necessário. Saber quem está fazendo o uso de Zepatida, né, das outras medicações, tem que fazer uma suplementação. Hoje o mercado já está se adequando a isso. Nós temos hoje multivitamínicos direcionados para o uso, né, das canetinhas. De quem está usando, Então tem que fazer essa reposição adequada. Isso tudo tem um acompanhamento. Se você não faz o acompanhamento, você vê que geralmente 80% das pessoas estão fazendo na louca. Por isso que você vê aquele que brinca, né? O corpo da tia Zepatida, que muito magro, sem massa muscular, cabeça grande. Mas isso você vê que é um corpo sem acompanhamento. Quando você vê que a pessoa está fazendo acompanhamento, está suplementando, está fazendo atividade, ela tem perda de gordura, manutenção ou aumento da massa muscular. Né? Porque você adequa a alimentação dela para isso. Essa orientação ela é super importante. Se você... Primeiro que o acesso está aí, as pessoas trazem até de fora do país, então todo mundo está tendo acesso muito fácil. E não é ruim. Não, eu digo, não é obesidade da barriga da cabeça, é pela ansiedade por tudo isso. Tanto é que a obesidade ela tem que ser tratada como uma doença sim, porque é uma compulsão. Sim. Ninguém é gordo porque quer, ninguém é obeso porque quer. Né? Foi levado a isso. Por uma perda, depressão, alguma coisa leva a isso. Durante muito tempo você tratava a obesidade como preguiça, criar vergonha na cara, vai exatamente, na academia. Exatamente. Síndrome, né? Você acredita que as pessoas perguntam isso para mim? Você briga quando o paciente perde peso? Eu falei, não. Ele foi até mim buscando ajuda. Né? Eu falo, e se eu não der essa ajuda a ele, ser mais uma pessoa a brigar com ele, quem ele vai recorrer, né? Essa situação, Rafaela, acontece também muito com um assunto muito polêmico, que é com a reposição hormonal. As pessoas precisam fazer a reposição hormonal. A partir dos 35, 40 anos, tanto a mulher quanto o homem, a parte hormonal começa a cair. Muito. E o hormônio é necessário. Só que as pessoas, às vezes, em academia, na parte estética, começa a usar o hormônio... A marginalização disso. De maneira errônea, Exato. querendo resultado rápido, que às vezes é muito prejudicial, e aí se torna um negócio assim, banalizado ou errôneo. Quando o paciente me procura, das duas uma, ou ele quer que eu corrija, entre aspas, a bagunça que ele fez utilizando hormônios de maneira aleatória, ou ele quer que eu valide para ele. Olha, eu estou usando assim, é isso mesmo? Então, eu penso igual a ti, Rafaela, eu abraço esse paciente. Exato. Porque se eu não corrigir, ele vai procurar outro, outro e outro. E às vezes pode procurar alguém que não esteja realmente, digamos assim, habilitado ou focado naquela correção. Porque a parte hormonal é complexa. Isso vai para a mulher, né? Vamos lá, vamos pensar. Ontem nós estávamos num debate bem interessante com mulheres sobre isso, da reposição hormonal. As pessoas levam essa reposição, primeiro, achando que é estético, e segundo, que vai dar câncer. Né? Ainda tem esse mito grande nisso, de fazer. Isso é qualidade de vida para muitas mulheres. Quando se fala de climatério e de menopausa, tem mulheres que perdem total a qualidade de vida. Elas não saem mais de casa, porque elas sentem calores, elas têm depressão, baixa de libido. Quando você fala em libido, as pessoas ligam só ao ato sexual, e não é. A libido é a disposição do dia a dia. A mulher falando da mulher, a mulher com a libido baixa, ela não quer que falem com ela. Quando a mulher ela começa a sentir a libido dela aumentar, ela quer se arrumar, ela quer treinar, ela quer sair, melhora tudo. Então você melhora a qualidade de vida da pessoa. Cabeça, corpo e falar é para todo mundo, daí vem a importância de fazer isso com um profissional adequado. Você tem que buscar um médico. Eu sempre falo que o hormônio, Rafaela, viu, assim, não é para quem quer, é para quem merece. Tem que ter uma indicação, tem que ter todo você tem que organizar o corpo do paciente para entrar com um hormônio, porque o corpo não vai entender. Esse hormônio está vindo de onde? Qual é a dose? Né? É um corpo estranho, um corpo estranho. E já que nós estamos falando da parte de climatério, no homem usa um termo não tão apropriado, andropausa, que não é bem assim, mas essas pessoas, a partir dos 40 anos, a parte hormonal baixa e vem-lhe sim a sarcopenia,
vem a osteopenia e a osteoporose. Isso E mesmo. aí a musculação, ela tem um papel assim Fundamental. fundamental, claro que com uma nutrição Isso. adequada, tem que ter o suplemento, mas É. a atividade física, ela é como se fosse um remédio. É. É uma terapia, né? É uma terapia. Eu posso até completar isso aí para o Licinho. O Licinho é meu personal, gente. E a gente está há 3 anos, 3, 4 anos já juntos. E eu posso te dizer que hoje, com quase 50 anos, eu adquiri uma massa muscular que eu não tinha aos 30. Né? Eu não tenho osteopenia, eu não tenho osteoporose. Por quê? É uma condição de atividade física, alimentação, né? O ambiente tem que ser legal. Então, isso, você começa a adequar. Você faz reposição hormonal? Eu falo, faço. Eu estou com quase 50 anos. Tem que fazer. Entendeu? E Quando eu bem senti indicado. isso no corpo. Né? É Eu sou uma outra- pessoa que é faço outra- atividade física. Eu falo, eu não tenho preguiça, eu vou... Mas eu senti a minha energia caindo, eu senti minha disposição, aquele ânimo até no trabalho. Quando é que mexeu comigo? Eu adoro o que eu faço. E quando eu me via me arrastando para trabalhar, falei, não, tem alguma coisa errada. Então, você tem que buscar isso, ajuda, conhecer. Primeiro, conhecer teu corpo. Ele manda sinais e você entender. Claro. Né? Então, e você conciliando isso no teu dia a dia, você vê resultado. Hoje eu consigo ver minha massa muscular e meu percentual de gordura bem mais baixo do que aos 30 anos. Tu falas que o nosso corpo manda sinais, eu brinco de assim, que o nosso carro, quando acende uma luz vermelha, você para para ver o que é, né? O nosso corpo constantemente está mandando sinais. Só Às que vezes a gente ignora, não respeita. a gente né? ignora, não respeita. É um desconforto, é uma dor, é um desconforto gástrico, são vários sinais assim, que você tem e ignora. Então, assim, musculação, eu acho que ela faz parte daqueles 4 dia a pilares dia. que eu Porque é a falei no base. começo. É a né? base. Você pode fazer qualquer esporte, mas a musculação é base, Ela é base. qualidade de vida. Você só vai ter continuidade no teu trabalho, na tua vida, na tua atividade física, qualquer coisa, se você tiver massa muscular. Essa reflexão, né, do músculo é interessante. A da caderneta de poupança, eu sempre falo assim para o paciente, como é que você quer estar aos 80 anos? Eu falo, eu quero correr uma maratona. Então, eu só vou garantir isso se eu tiver massa muscular. E uma coisa está ligada à outra, né? Hidratação é fundamental. O sono reparador, ele é importante. O Repouso, descanso é importante. Até porque o músculo cresce em repouso, Exatamente, isso é importante. É onde está recuperando, né? A musculação, aí o discípulo, se ele quiser, ele pode até falar, porque o músculo cresce com hiperplasia, com hipertrofia, então tem várias maneiras da fibra crescer, dependendo Do estímulo que você do coloca. estímulo que você coloca. Se você tiver uma alimentação adequada, então é o básico, é Tipo isso. de pessoa que você trabalha, eu não posso exigir de um idoso Exatamente. uma E hipertrofia às vezes uma cobrança avançada. por resultado. Peraí, Né? não. Eu sou atleta amador. Hoje eu faço turismo com o triatlo. Então eu escolho, quero conhecer qual cidade Tem que ser agradável. e você põe uma prova para você. Para mim é válvula de escape. Eu falo que o dia que aquilo começar a me estressar, eu troco de esporte. Tem que ser gostoso. É aquele bate-papo que a gente tem no treino, de você conversar, né? Tem dias que você está mais concentrado, que o treino encaixou, você vai bem. Tem dias que você só quer relaxar, bater papo, ir lá girar. Então é isso, é válvula de escape. Você já tem cobrança todo dia no trabalho, né? Educação de filhos, tudo isso. Então você tem que ter um momento seu. E eu falo que o esporte é meu momento. É verdade. A conversa é muito boa, o assunto ele não para, são tantas coisas que tem para conversar. Mas assim, está chegando no final do nosso bate-papo, eu fico assim, muito grato por ter tido vocês aqui. Eu queria deixar agora assim, um espaço aberto para as considerações finais, quiser divulgar teu trabalho, dar alguma orientação, o que eu posso fazer de imediato para começar a fazer uma prática da atividade física. Pô, doutor, obrigado. Obrigado, doutora. Muito feliz de poder estar aqui com você, nesse bate-papo, né? Quem quiser entrar em contato com o Licinho nas redes sociais, Licinho Carvalho, personal, né? Eu sempre deixo claro que, cara, se cuidem. Não só com o Licinho, não só com a Rafa, mas queiram se cuidar, né? Não esperem. Às vezes as pessoas são muito tardias. Esperam acontecer alguma patologia, alguma coisa para procurar se cuidar. Então, não é bem assim. Não espere o médico mandar
Vão treinar, vão se cuidar. Você pode caminhar, você pode pedalar, não precisa ser somente academia, né? Fazer uma boa alimentação, um bom sono, ter uma boa convivência com as pessoas, tudo isso faz parte para que você chegue ao objetivo. Então, só agradecer pelo convite. Quando precisar, estamos à disposição. Qual é a rede social de cima? Licinho Carvalho Personal. Licinho Carvalho Personal. Rafaela, foi uma satisfação ter esse nosso bate-papo, tem muita coisa para falar, então queria falar sobre tanto assunto. Mas... E horas, né? Horas falar e horas, de alimentação, de treino, atividade física, é o nosso meio, né? É o nosso meio. Aí fica à vontade aí para... Então, é um prazer falar sobre isso. É sempre bom abordar esse assunto para a importância que tem, né? Você cuidar ali da alimentação, né? O nosso primeiro medicamento é o nosso alimento. Se você trata isso de uma forma legal, você tarda as doenças, às vezes elas nem vêm. A atividade física também. Eu falo que o corpo é uma máquina, ele precisa ser lubrificado. E a atividade física é isso, é aquela lubrificação dia a dia que você faz do corpo. A vida é uma dádiva que a gente recebe e a gente tem que cuidar disso, né? Todo dia cuidar da nossa plantinha, que é o nosso corpo. E às vezes a gente dá importância para tanta coisa e o básico está ali, faz o básico, cuida da tua alimentação, cuida da atividade física. A gente procura um médico. É comum a gente ver pessoas que não vão há 20 anos fazer um exame, procurar um médico, isso é importante. Cultura do brasileiro tratar doença. Prevenção é tudo, você tem que se prevenir para não ter doença. Não ter doença. Então, buscar... eu não estou sentindo nada exatamente, vai lá por isso, para continuar sem sentir, para ver que está tudo ok, deu certo, isso aqui está faltando isso, coloca, para não ter. Tratar saúde, não doença. O mais importante é isso, prevenir. Se Exato. Você conseguir prevenir uma doença e ter uma qualidade de vida boa, eu sempre falo assim, que o nosso maior ativo é a saúde. É a saúde. Então, a saúde, ela é primordial. Eu vou mudar um pouquinho. Eu acho que é Deus em primeiro lugar, Deus. Aí vem a saúde, porque sem saúde você não é nada, depois é a família e depois o trabalho. O trabalho, as coisas vão acontecer, com você estando lá ou não, as coisas vão acontecer. Agora, se você não tiver saúde, colocar como a saúde como sendo realmente o seu maior ativo, você cuidar de você em primeiro lugar, não é para ser egoísta, mas até porque você só consegue cuidar do próximo se você estiver bem. Se estiver bem. Isso é então, se você tiver esse autocuidado, essa autorresponsabilidade com você mesmo, as coisas acontecem. Vão fluir. Exatamente. Eu espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo. Foi uma conversa muito legal. Ter recebido esses dois amigos especialistas, um em nutrição e o outro em atividade física, foi muito bacana. Continue dando os likes no nosso canal, compartilhando e aguardo a todos vocês no nosso próximo episódio.